ao estudo do Livro dos Espíritos, como fazemos todas as semanas pela Associação de Beneficência Espírito Consolador de São José do Rio Preto. Tenho que aprender a esperar. 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 Nada como um dia após o outro, para acabar com o sufoco, para mudar toda a situação. Se milhões de vezes eu chorar, de nada vai adiantar. Tenho é que me transformar e tenho que aprender a esperar. 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 Nada ensina mais do que a dor. É a escola mais completa, é a amiga mais dileta para quem não quer acreditar que depois desta outra vida bem mais certa e verdadeira, e essa nunca vai acabar. Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Canta. Tenho que aprender a esperar. Tenho que aprender a esperar. Ele falou que ia cantar, prometeu, prometeu. Vamos tirar dessa lição, da letra dessa música, o ensinamento que precisamos. Senhor Jesus, Mestre querido, ajude-nos a ter paciência, a ter bom humor, bom ânimo, alegria, esperança. Ajude-nos a aprender a esperar, Senhor, o momento certo de tudo. Abençoe o nosso propósito de estudar, de refletir, de aprender e de colocar em prática os teus ensinamentos benditos para que sejamos mais felizes aqui na terra. Abençoe, Senhor, este nosso propósito de melhoria íntima. Que possamos aproveitar ao máximo as lições desse estudo. Que assim seja. Vamos estudar, né? Olá, nós estamos na Lei de Liberdade. Vamos começar hoje a Lei de Liberdade, questões 825 e seguintes. Estamos estudando o livro que trata das leis morais e acabamos na semana passada a Lei de Igualdade. Hoje vamos começar a Lei da Liberdade. E já na primeira questão, o texto nos fala se é possível vislumbrar uma situação em que o homem ele tivesse uma liberdade absoluta, né? E a resposta nos lembra de que nós vivemos em sociedade e nos relacionamos com outras pessoas e dependemos de outras criaturas. Então, considerando, né, que vivemos em sociedade e estamos submersos a inúmeras regras que devemos observar, é impossível, né, esta liberdade absoluta, né?
Ilude-se quem pensa que não depende dos outros, não é? Nós levantamos, acendemos a luz porque temos luz em casa, alguém está trabalhando para que isso aconteça, né? Nós vamos à geladeira e tem leite, tem café. Naturalmente que alguém trabalhou para que esse café e esse leite chegassem à nossa casa, e não foram poucas pessoas. Ou seja, nós somos extremamente dependentes uns dos outros. Então é impossível que tenhamos essa liberdade absoluta que a gente imagina que tem, não é? E como é que seria um homem totalmente livre? O texto coloca, só se for o eremita do deserto, né? Só se for o ermitão, aquela criatura que vive absolutamente sozinha, né? No Evangelho tem João Batista que se alimentava de mel e plantas silvestres, algumas coisas assim, no deserto. Então, tirando este exemplo do João Batista, dizer que nos dias atuais o homem pudesse viver sozinho é algo muito difícil, não é? Então, nós não temos essa liberdade absoluta. E como devemos respeitar os direitos alheios, né? A questão seguinte fala, mas isso não nos tira as nossas liberdades? Quer dizer, respeitar o direito alheio não nos faz menos livres? Na verdade não, porque nós temos o direito de liberdade. Agora temos o dever de observar certas regras como respeito aos nossos irmãos. Então temos direitos e obrigações, e respeitar os nossos irmãos é uma obrigação, que não diminui a nossa liberdade, né? É apenas uma obrigação que convive ao lado do nosso direito de liberdade, né? Estamos na questão 828. E a questão 828, ela fala daquelas criaturas que têm opiniões liberais, né? E que sustentam certas liberdades, no entanto, são déspotas, né? São pessoas que não são muito virtuosas, né? Como compreender essa situação? Isso é simples, né? A gente sabe que o ser humano vai aprendendo as coisas na teoria, né? Entende que tem que ser uma boa criatura, que tem que ser um homem de bem, até ele colocar isso em prática, né? Vai algum tempo. Então, através da inteligência, e somos todos criaturas inteligentes, feitos à imagem e semelhança de Deus Pai, que é o Criador e a inteligência suprema. Então, porque somos criaturas inteligentes, temos a capacidade de entender que temos que respeitar, né, as liberdades alheias. Mas entre entender e vivenciar, vai depender da boa vontade. A criatura tem que ser um homem de bem, né? Não basta saber, tem que colocar em prática, né? E às vezes, né, a pessoa, ela conhece só uma regra: venha ao meu reino tudo ao vosso nada. Uma pessoa egoísta, né, orgulhosa, que ainda não despertou para o bem. Então ela compreende que exista o direito da liberdade, mas ela acha que é só para ela e não para os outros. Ela não entende que o mesmo direito que ela tem, os outros também o têm, né? Então, fruto do egoísmo, como coloca, né, o nosso texto. A questão 828A, ela nos fala acerca das consequências dessa postura de compreender o bem, mas não vivenciá-lo, não respeitar, compreender a liberdade, mas não respeitar a liberdade alheia, né? Então, como já sabemos, a doutrina espírita esclarece, estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Então, se alguém, né, praticar algum ato que prejudique a liberdade do seu irmão, vai sofrer as consequências com certeza. Se não for nessa experiência encarnatória, será na próxima, porque nada passa sem que a justiça divina perceba. Então, por maior que seja o acerto
ou por menor que seja o acerto, por maior que seja o erro ou por menor que ele seja, estão tudo sob o controle da justiça divina, né? A justiça divina não é cega, cega é a justiça dos homens, né? Então é isso, lei de causa e efeito. Agora, quanto mais esclarecida a criatura, maior a sua responsabilidade, né? Isso é inato, né? A lei de Deus está nos nossos corações, está na consciência dos homens. Quando a gente ouve falar assim, um jovem desempregado, passando fome, que tinha família para ajudar, ele praticou um crime de furto, a gente fala, coitado, né? Deve estar desesperado, não arrumou emprego, não conseguiu se colocar no mercado. Agora, quando a gente ouve falar que uma pessoa que está numa condição econômica diferenciada, tem cultura, está num cargo público, desvia dinheiro que era para ir para a saúde, que era para ir para a educação, né? Uma criatura que deveria trabalhar pela segurança e está, né, praticando crimes, a gente fica injuriado. Por quê? Porque é uma criatura esclarecida que deveria estar fazendo a coisa certa, né? Que tem condições de fazer a coisa certa. Então, quanto mais esclarecida a criatura, maior a sua responsabilidade, né? Vamos passar para o tópico seguinte desta lei de liberdade, né? Falamos da liberdade natural, que é algo, né, que está dentro de nós, porque é da lei de Deus. Agora o texto vai falar um tópico sobre a escravidão. E a gente sempre gosta de lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. E naquela época existia escravidão, né? No Brasil mesmo só houve a abolição em 13 de maio de 1888, mais de 30 anos depois. Quer dizer, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, havia escravidão. E olha o que Allan Kardec fala lá na questão 829. Olha o que o Livro dos Espíritos nos diz, né? Ele nos diz que a escravidão é contrária à lei de Deus e que é um abuso e desaparecerá da face da terra. Então Allan Kardec já dizia isso 30 anos antes da abolição da escravidão no Brasil. Ou seja, se nós ainda tivéssemos escravidão, a gente ia falar, olha lá, o Livro do Espírito está errado, mas não está. Ele disse que a escravidão é contrária à lei de Deus e iria desaparecer da face da terra, e realmente isto aconteceu, né? Então, o que nós devemos guardar é que a escravidão, qualquer que seja, né? Porque nós conhecemos muito da história, aquela escravidão que existiu no Brasil, né? Mas nós tivemos inúmeras outras formas de escravidão. Então, toda a escravidão é contrária à lei de Deus, né? É equivocada. Lá na questão seguinte, na 830, né? Assim, mas isso é escravidão, está na cultura do povo, né? Vamos dizer, se aquele hábito ruim, aquele vício daquele povo, que não seja escravidão, qualquer coisa que nós entendemos errada, né? Aquele povo faz aquilo, por exemplo, não deixa a mulher sair de casa, né? A mulher fica presa dentro de casa, é um povo machista, como ainda existe, né? Que não respeita o direito das mulheres, né? Ou é um povo lá atrasado que as mulheres apanham dentro de casa. Então está dentro da cultura. Então está errado? Claro que está errado, porque a lei de Deus é a lei de Deus, né? O que o homem faz, o que os homens fazem é deturpar, né? O mal é sempre o mal, o erro é sempre o erro. Quer dizer, se naquele momento daquela cultura, né, existiu a escravidão e aquele povo, né, se aproveitou daquela escravidão, estava errado, né, porque a escravidão é errada, né? O machismo é errado, a agressão doméstica da mulher é errada, enfim, né? Agora, muitas vezes a gente, né, ouve argumentos do tipo assim, eu não fiz por querer, né? Eu não sabia, né? Eu não pensei, né?
Mas veja, a nossa responsabilidade. Deus nos fez criaturas inteligentes. Deus nos fez para pensar, né? Deus não nos fez vaquinhas de presépio para seguir o que os outros fazem. Então nós temos que refletir, nós temos inteligência, nós temos obrigação de refletir. Mas se a pessoa passa a vida vendo novela e não consegue desenvolver o intelecto, ela é responsável por omissão, porque inteligência ela tem. Ela tem que refletir sobre certas coisas. Isso é certo ou errado? O que eu acho? Todos temos inteligência. Tirando as crianças, os enfermos, aqueles que padecem de enfermidades mentais, a idade avançada e não conseguem mais discernir, nós temos a obrigação de discernir. Então aquele argumento, eu não sabia que era errado, é um argumento que não se justifica perante a lei de Deus. Nós temos a obrigação de saber o que é certo e errado, sabe por quê? Porque a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Muito bem, então voltemos aqui ao nosso texto, né? Vamos exemplificar isso que nós estamos falando. Estamos tratando da questão 830, né? Então, digamos assim, o marido chega em casa com muito dinheiro, né? Que é muito mais do que ele ganha no trabalho, quer dizer, possivelmente ele fez alguma coisa errada, né? E a mulher que não sabe o que ele fez, ela aproveita-se dessa situação. Ela é responsável? Ela é responsável. É lógico que ela sabe quanto ele ganha mais ou menos, pelo menos, e deveria perceber que aquele volume exagerado de dinheiro, chega uma mala de dinheiro, chega cheio de joias, né, de uma hora para outra, então ela tem que, né, pensar, é um ser humano inteligente, olha, ele não ganha para comprar tudo isso, né? Então isso aí de origem lícita não é. Se ela usufruir, ela está fazendo proveito, né, do ato ilícito por ele praticado e ela é responsável, né? Então temos que tomar esse cuidado, porque a doutrina espírita vai despertando a nossa consciência e nós vamos entendendo, né, que o mal é o mal e ponto final, não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Questão 831, né? Vai falar da desigualdade natural das aptidões que nós já vimos. Tem pessoas que têm vocação para uma coisa, tem pessoas que têm vocação para outra, uma facilidade em algo, uma dificuldade em outro, né? Mas Deus não fez ninguém diferente. Deus nos fez todos iguais, todos, né, simples, sem conhecimento, e nós que vamos nos especializando em alguma coisa, né? Tem pessoas que aprendem a cozinhar, tem pessoas que aprendem a costurar, tem pessoas que desenvolvem o comércio, né? Tem pessoas que frequentam a casa espírita, tem pessoas que ficam em casa vendo novela, cada um faz o que quer, né? Somos livres, mas somos responsáveis pelo que nós, né, fizermos da nossa vida, né? E o tempo passa, depois de 20, 30, 40 anos, a gente olha para trás e fala, o que é que eu fiz da minha vida, né? Então, a desigualdade natural das aptidões coloca uma pessoa em dependência da outra. É para aquela que é mais forte, que é mais inteligente, que é mais esperta, abusar da outra que é mais fraca? É claro que não, né? Deus sempre traz espíritos mais evoluídos para encarnar na Terra, de quando em vez, para que esses espíritos impulsionem o progresso, deem um exemplo, mostrem como devem ser feitas as coisas, né? Então, esses espíritos mais evoluídos, que vêm de outros planetas para cá, para reencarnar aqui, eles vêm com a missão de nos ajudar. Então aquele um que é mais forte, que tem mais poder, que tem mais condição econômica, não deve se aproveitar daquele um que está momentaneamente mais fraco, né? Porque sabemos que somos espíritos milenares. Quem hoje está por baixo, amanhã estará com toda certeza por cima, né? E o que a gente vê no dia a dia? A pessoa está com uma dificuldade financeira e precisa vender um carro, né,
que custa 30. O valor dele é 30, a tabela diz que é 30. O que fazem as pessoas? Oferecem 20, 22. Ah, ele está precisando, ele vai pegar. Então a pessoa se aproveita da dificuldade alheia. Lamentavelmente é isso que nós fazemos. A gente se aproveita da dificuldade alheia, a gente tira vantagem, né? Nessa época de pandemia, muitos produtos subiram demasiadamente o preço, o valor. Com certeza faltaram produtos, faltaram transportes, faltaram meios de produção, então pode ter tido algum aumento justo, razoável, mas com certeza também muita gente se aproveitou, né? e aumentou o preço de maneira injusta. E como nós sabemos que na lei de Deus nada passa de graça, quem atuou de forma egoísta, desleal, incorreta, vai sofrer as consequências, né? Mas as desigualdades, diz a questão 831, existem para que nós nos ajudemos. E muita pessoa praticou a caridade, o bem, a solidariedade neste período de isolamento, levando alimentos para pessoas que não podiam sair de casa por um motivo ou por outro, socorrendo, né? Então, feliz daquele que aproveitou este momento difícil pelo qual a humanidade atravessa para a prática do bem, para ajudar o próximo, para servir. Feliz daquele que aproveitou essa oportunidade. Agora, aquele que tentou ganhar dinheiro com a desgraça alheia, né? Ele vai, pela lei de efeito, suportar as consequências. Talvez não seja agora, nessa encarnação, mas vai sofrer as consequências. A questão 832, né, fala assim, mas e aqueles homens que tratavam, ele usa ainda no presente, o verbo no presente, porque existia a escravidão. Não, ele tem escravo, mas trata bem dos escravos, né, cuida bem dos escravos. Aí o texto fala, mas ele tem boi, cuida bem do boi também, ele tem cavalo, cuida bem do cavalo, ele tem pasto, cuida bem do pasto. Então é um interesse egoísta, o escravo era a propriedade dele, cuidava bem do escravo. Se ele, né, fosse um homem que já tivesse despertado, ele libertaria os escravos, como muitas pessoas fizeram, né? Muitas pessoas fizeram ou trabalharam pela libertação dos escravos, né? Então, cuidar bem dos escravos era egoísmo, né? O tópico seguinte é liberdade de pensar, questão 833, né? A liberdade de pensar é um talento que nos foi dado por Deus, nós podemos pensar o que nós quisermos. Olha que maravilha, olha que responsabilidade, porque o nosso pensamento, ele plasma, ele materializa, ele se torna realidade. Então, se nós pensarmos bobagens, nós vamos sofrer as consequências dessas bobagens que porventura nós tenhamos pensado. Então, é uma liberdade que nos traz muitas consequências, né? Mas se a gente tiver bons pensamentos, também consequências boas. Mas Jesus nos advertiu que deveríamos tomar cuidado com o pensamento, dizendo, orai e vigiai. Então, quando você tiver com um pensamento ruim, com uma ideia fixa, equivocada, substitua esta ideia por uma oração, né? Orai e vigiai. Faça uma prece, né? Pense nas pessoas com carinho, com amor, vibre, né, de maneira amorosa, que vai ser melhor do que pensar bobagem, né? Liberdade de consciência, questão 835, né? Essa liberdade de consciência, esse tópico final, ele vai nos falar algumas coisas interessantes, né? Que a consciência das pessoas é inatacável, né? É um pensamento íntimo, você pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer, mas você não vai mudar o pensamento dela. Muitos mártires morreram na fogueira, crucificados, né? Firmes na fé, e não mudaram a fé
não mudaram a consciência, mesmo sendo martirizados. Né? Então, nós temos que respeitar a consciência das pessoas. Temos que respeitar. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua religião, a sua crença. E nós temos que aceitar. Todas as crenças, todas as religiões são importantes, são boas, se conduzirem o homem ao bem, né? O objetivo nosso na Terra é evoluir, não é pertencer à religião A ou B, mas evoluir. Se a pessoa através da religião A, B ou C evolui, ótimo, alcançamos o objetivo que é o progresso moral da humanidade. Então, desde aqui a crença ela conduz à prática do bem, ótimo, né? Ótimo. Jesus exemplificou falando: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Se a árvore dá bom fruto, é uma boa árvore. Então, se a religião faz boas pessoas, criaturas que praticam bem, a religião está no caminho certo, né? Este tópico da liberdade de consciência nos faz recordar a origem de certas religiões aqui no Brasil, religiões como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? Que algumas vezes a Igreja Católica mistura com o Espiritismo, talvez por desconhecimento ou por má fé, porque a Umbanda essas religiões brasileiras, foram criadas no Brasil, elas são um sincretismo religioso, uma mistura das crendices dos índios, dos cultos afros e dos rituais católicos. Elas surgiram no Brasil, diferentemente do Espiritismo, né? Esse que nós seguimos, de Allan Kardec, surgiu na França, que não tem nada a ver com essas religiões aqui brasileiras. Tem alguns pontos em comum, como reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, mas estas são verdades divinas, não são patrimônio de nenhuma religião. Então estas crenças, elas surgiram no Brasil na época que o Brasil era colônia de Portugal. E os africanos tinham os seus cultos, os índios tinham as suas crendices, mas o poder da colônia, da monarquia, do império, impunha que eles fossem católicos. E aí obrigavam que eles seguissem os rituais católicos, mas eles tinham a sua crença interior. E como nós estamos vendo, ninguém muda a liberdade de consciência de ninguém, ninguém acessa. Então, quando se obrigava alguém a rezar para Maria, ele rezava para Maria, mas pensava em Iemanjá. É por isso que nessas crenças, primeiro, tem rituais católicos, tem casamento, tem batizado, coisas que não existem no Espiritismo. Tem santos, os pais de santos, que tem o nome da Umbanda e o nome da igreja, né? Enfim, mas tudo isso nós estamos recordando não é para criticar, deixar de criticar. Todas as crenças são importantes se conduzirem o homem ao bem, à prática da caridade. Nós estamos falando isso para mostrar que ninguém consegue, né, mudar a consciência dos outros. Então obrigaram os índios e os negros a serem católicos, mas eles acabaram criando uma outra religião, né? Outras religiões. E aí é da influência, se vinham do norte da África, do sul da África, né? Os negros do norte da África usavam umbanda, né? Tinham atabaques, né? Ou mesas brancas, né? Então o nosso espiritismo não é de mesa branca. O espiritismo de mesa branca na verdade, não é espiritismo, não é uma crença, é uma religião brasileira, fundada pelos descendentes, né? Ou que surgiu naturalmente, né? Com esse sincretismo, com essa mistura. Então o importante é que ninguém, né,
muda a consciência de ninguém. E para finalizar, o texto fala assim, mas se estiver alguém fazendo errado, acreditando que está fazendo uma coisa certa e está fazendo uma coisa errada, né? Eu não posso ajudá-lo? Pode, deve, mas através da conversa, através da orientação, né? Não é pela força, né? O texto fala pelo suave caminho de Jesus. Então, através da orientação, através do exemplo, através, né, da demonstração de que um determinado caminho é equivocado, nós vamos ajudar alguém a sair desse caminho equivocado, né? Mas não podemos obrigar ninguém a pensar como nós. E nem é, né, a nossa proposta. A nossa proposta é que todos despertem, né? Que a consciência desperte em um determinado momento para a realidade da vida e possa ser uma criatura de bem e seguir o Evangelho de Jesus.